E aí, galera, que Vascão é esse? Deitando e rolando. Olha aqui, ele treinou, hein? Não jogou contra o Bragantino, não. Ele treinou. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, aperta a carrapeta. A galera pensou que eu não fosse falar do Vascão, né? Se enganou. Tinha que falar do Vascão. Só que eu estava ocupado com outros jogos, aquela coisa toda, e não dá para a gente fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ainda bem, né? Agora, para tudo aí. Falar do Vasco a gente agora tem que ter calma. Mas a verdade é a seguinte, o Vasco é outro. O time é o mesmo, mas é outro, com outra vontade. Parece até que com outro esquema tático, mas não é. É o mesmo esquema. Só que não tem aquela mesmice. Esse é que é o problema. Toca, 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 não sai daqui. E os caras estão apertando. Toca, 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 toca. E gol, porque os caras já estão aqui, qualquer erro, gol. Então, hoje, o Vasco não tinha, hein? Por isso que a gente tem reclamado aqui. E os próprios jogadores, os próprios torcedores do Vasco discutiam isso. Então, hoje toca, sai jogando. Se o cara está muito apertado aqui, está saindo jogando pela lateral, correto. Ou lá no fundo. Para quem quiser lá, mas tira daqui. Mas essa saída de bola, que o Diniz gosta tanto e todo mundo gosta, primeiro tem que ter tempo para arrumar tudo. E segundo, gente que saiba tocar na criança. Senão não adianta. Você vai sair jogando um passe errado, é um tumulto danado. E um outro detalhe importante, talvez até mais importante do que esse detalhe, que é importante, mas talvez mais importante, é você entender a coisa. E um outro detalhe, a zaga do Vasco melhorou, eu vou botar aí, se tinha 60%, 50%, hoje tem 99%. A zaga do Vasco melhorou pra caramba. Meio do campo é outro. Embora o Hugo Moura tenha saído do meio do campo e às vezes entrado na zaga, mas ele sabe jogar. A única coisa que a gente discute do Hugo Moura é que ele vai com tudo. Caminhão desgovernado, ele não quer saber, ele vai com tudo. E aí toma muito cartão. Então, normalmente, ele vai, quando chega atrasado, ele pega o cara. Então, a hora que ele perceber que ele marca bem, porque toque de bola ele tem, né? Tecnicamente ele é bom. Aí, mas, dando mais uma segurada, ele vai bem. Você vê que ele na quarta zaga, ele se policia. Ele não pode ir de qualquer jeito que é pênalti. Ele faz isso no meio do campo, mas na zaga não. Então ele joga bem no meio do campo, porque ele marca bem, ele toca bem a bola, ele sai para o jogo. E na quarta zaga, ele é mais tranquilo. Domina, toca, lança, comanda ali atrás. Então isso é importante. Então melhorou o meio do campo com o Barros. Barros joga pra caramba. Tietê, que é outro, subiu no conceito, inclusive do treinador. E o Coutinho, que é engraçado. A galera tá, porque eu... Aqui, tem muita gente pensando no Coutinho ainda na seleção brasileira, hein? Porque de jogo nós não vamos discutir, né? Vai discutir o quê? Ele está devagar, mas não está mais. Não está mais. Ele está se dedicando, deve ser, para subir de produção como ele subiu, se dedicando na parte física, porque técnica ele sabe tudo. Sabe tudo. Ele faz gol, ele passa,
ele lança, ele dribla, ele comanda o meio do campo para frente. E um outro detalhe, vocês perceberam que eu não falei ainda no Ryan, que não jogou. Se Ryan tivesse nesse jogo, pode ter certeza, o Vasco ia para 5, 6, 7 tranquilamente. Mas, mesmo assim, o time do Vasco veio com Andrés Gomes, tá bem, vou falar do gol dele, do passe que ele deu, mas de onde ele veio. O Verratti, que nós temos discutido, tem jogo que você pode usar o Verratti, tem jogo que você põe o Ryan, que é centroavante mais rápido. E tem jogo que você pode usar os dois. Então o Vasco está numa situação, entrou numa situação muito boa, que ele tem um bom time, né? Está reagindo bem, e tem bons jogadores no banco. Isso é muito importante. Tanto é, ele fez 1-0 no primeiro tempo, o Nuno cruzou, aos 27, Nuno cruzou, o Verratti entrou de cabeça, aí o goleiro defendeu, bateu no goleiro, bateu não sei aonde, mas passou um tempo, né? Entrou muito. Aí o VAR discutiu lá e tal, bandeira, mas foi gol, porque o goleiro puxou de lá de dentro. Mas a jogada foi importante. Então, eu dizia, tem o Andrés Gomes, o Verratti e o Nuno. O Nuno é um jogador muito inteligente, ele está fechando o meio, mas praticamente ele é um ponta. Ele vai de ponta e cruza bem, faz bem as jogadas com o lateral, o lateral Piton. O Piton é o melhor cruzador aí, pelo menos para o Verratti. Ele acha o Verratti, aonde o Verratti está, ele põe a bola. Então o Vasco está com algumas jogadas ensaiadas, jogadas trabalhadas, e que dentro das 4 linhas tem dado certo. E principalmente pelo lateral. O lateral de seleção brasileira, Paulo Henrique. Então, resultado, o time do Vasco deslanchou, acertou taticamente o time, o treineiro acertou taticamente o time, está rendendo. A 4, ele está a 5 pontos do Botafogo. E você sabia disso? Ele derrubou, nessa arrancada que ele deu, ele derrubou o treinador o Seabra, ele derrubou o Seabra, ele derrubou do São Paulo, na vitória contra o São Paulo, o Zubeldia, derrubou da vitória com o Santos, o Kleber. Ele está a 4 vitórias consecutivas e ele está procurando uma vaga na Libertadores. Tem todo direito, 2026. Ele está correndo atrás. Então, e isso tudo com o Ryan no campo. Mas esse jogo não. Esse jogo o Ryan não estava. Embora o Bragantino tenha feito algumas substituições no segundo tempo, o Vasco reagiu muito bem. As substituições valeram do Vasco. Saiu o Tietchan, entrou o Hugo Moura. Saiu o Coutinho, entrou o David. Saiu o Nuno, entrou o Matheus Franco. Vê a altura que está esse sarrafo aí. Saiu o Andrés Gomes, entrou o Puma. Mas eu quero falar no seguinte. 23 minutos, segundo tempo, o Paulo Henrique arrancou, chutou, o Cleito defendeu, entrou o Verratti sozinho e meteu o gol. 2-0. 3-0. Aí é que vem o problema. 43 minutos. O Andrés Gomes, ele arrancou da intermediária dele. Olha que é campo pra caramba. Hein? Bota o campo na cabeça aí e vê aqui. Ele arrancou daqui, ó. Intermediária dele. Arrancou e o cara atrás dele, ele arrancou, passou por aqui, meia, e o cara atrás dele. Ele descambou para aqui, um pouco do lado esquerdo, o cara atrás dele. Ele, diagonal, entrou lá, cruzou
E o GB, livre, meteu o gol. Agora, a arrancada que esse cara deu do campo dele, tem que ter fôlego, hein? E ele está muito bem na partida. Encaixou também no esquema. Agora, eu queria só definir esse ponto. Né? Que eu, por exemplo, tenho falado, né, muito disso. Dessa mesmice, toque, não sai daqui, irrita, e os caras começam a gritar, aí você vai tocar a bola, rouba a bola, porque os caras estão aqui em cima. Está acabando isso. Está acabando. O Diniz agora, o time dele, toca, sai jogando bem, mas vai embora. Mas apertou, mete para lá. Deixa discutir lá. Mesmo que não tenha ninguém. Mas a discussão passa para lá. Não fica aqui. Aqui eu estou respirando de novo. Mas essa saída de bola do Vasco está agradando. Então é porque, vou repetir, o esquema encaixou. Os jogadores entenderam. E outra coisa, você tem jogador, né, que pode fazer isso com uma certa facilidade. Então bota o cara aqui. É o que está acontecendo principalmente no time do Vasco, no meio do campo. Barros, Tietê e Coutinho. Todo mundo sabe jogar. E a defesa, o Cuesta e o Renan estão deitando e rolando. Paulo Henrique a gente não vai falar, que é jogador de seleção brasileira, e o Piton a gente já conhece, né, da velha guarda, que sabe tudo, apoia bem, marca bem, cruza bem. Então, esse é o time do Vasco, ressurgindo aí com o esquema da melhor qualidade. E aí, se está da melhor qualidade, dá para a gente também. Eu vou botar o Verratti como craque do jogo. Verratti como craque do jogo. E vou botar a baranga do jogo, vou botar o John. John, você é a baranga do jogo. E a arbitragem, como sempre, o que a gente vai fazer? É 0. Aqui, não esqueça, se inscreva no canal, dê seu like e o seu comentário e aperta a carrapeta para ver aí o baile, né, que o Vasco deu no Bragantino. Valeu, galera.